E o versículo 4 do capítulo 6 diz assim: E vós, pais, não provoqueis vossos filhos a ira, mas criai-os na disciplina e na admoestação do Senhor. Amém? Amém. Então repita comigo assim: pais, não provoqueis vossos filhos a ira, mas criai-os na disciplina e na admoestação do Senhor. Amém. Semana passada nós falamos a parte A deste versículo. Pais, não provoqueis vossos filhos a ira. Só até aí. E o que eu falei na semana passada é que nós precisamos entender que há uma diferença na palavra pais, aqui no verso 4, da palavra pais no versículo 1. No verso 1, filhos, obedecei a vossos pais. No grego, pais é pai e mãe. Agora aqui no verso 4, vós pais é somente homens. Paulo não está falando para mães aqui. No verso 4 ele está dizendo vós pais, os patera, né, no grego. Não provoqueis vossos filhos a ira, ou seja, não irriteis vossos filhos. Mas rapidamente eu fiz a ressalva porque algumas irmãs já estavam com um sorriso lá no canto, achando que poderiam irritar seus filhos. Se é para os pais, então as mães podem, né? Os pais não podem irritar seus filhos, mas as mães podem. Então rapidamente já cortei isso aí, dizendo que obviamente as mães também não podem, porque o objetivo do apóstolo Paulo aqui é para trazer uma questão mais profunda do que essa. Ninguém deve atormentar ninguém na vida, mas a questão é que os pais, homens, os pais mesmo, no sentido, digamos, específico da palavra, né, no sentido de gênero, homem, os pais é que receberam a responsabilidade de alimentar, nutrir, instruir e advertir os seus filhos. Aí falei sobre esta grande fuga que muitos homens têm feito, lançando sobre as costas da sua esposa a responsabilidade de instruir e de ensinar os seus filhos. Isto procede, o mandamento da palavra de Deus procede para os homens. A instrução é dada aos seus filhos por você, pai, por você, homem. Tá certo? É óbvio que as mães também, principalmente as domésticas, que passam mais tempo com os seus filhos, não vão também jogar esta responsabilidade nas costas do pai, do marido, e dizer, já que é o homem, então não vou fazer nada com relação ao meu filho. Claro que não. Porque em relação ao filho, a autoridade de pai e mãe é idêntica, não há maior nem menor. Agora, entre marido e mulher, há uma maior autoridade. A maior autoridade é do marido, porque ele é o cabeça, nós já vimos isso no capítulo 5. Né? Mas aqui, se tratando de pais, a autoridade de pai e mãe sobre filho é a mesma. Portanto, não deve haver nenhuma distinção entre a autoridade do pai e da mãe sobre o seu filho. Falei também sobre essa questão do mandamento negativo. Primeiro, Paulo diz o que não deve fazer os pais. Não irritem vossos filhos. Depois ele diz o que os pais devem fazer, criá-los. Nós vamos ver isto agora. Mas só relembrando aos irmãos que eu falei na semana passada que há várias formas de você irritar seus filhos. Primeiramente, quando você tenta disciplinar seu filho, quando você mesmo é indisciplinado. O seu filho vai olhar isso e vai dizer, meu pai quer botar moral em mim, sendo que ele não tem moral. Uma outra forma de irritar os filhos, eu falei, é quando você tenta corrigir seus filhos apenas para humilhar seus filhos, ou faz isso na frente das pessoas para mostrar para as pessoas que você tem autoridade aí. Tá vendo como é que eu mando meu filho calar a boca, não sei o quê? Não, isso irrita também o seu filho. Ainda uma outra coisa que irrita os filhos é quando os pais não querem saber de nenhuma explicação da parte deles. Já chega corrigindo sem perguntar para o filho, sem ouvir da boca dele o que de fato aconteceu. Mas dê a oportunidade para o seu filho de se explicar. Se ele mentir na explicação, porque você conhece seu filho, você sabe se ele está mentindo, então corrija ele pelas duas coisas, pela mentira e pelo ato errado que ele havia feito. E falei também de uma outra forma de provocar os filhos a ira,
é que não perceberam o desenvolvimento dos seus filhos. Tem pais que tratam seus filhos como criança a vida inteira. Aliás, tem muitas pessoas que elas ficam até impedidas psicologicamente de se casar, porque seus pais são pais dominadores, pais que criaram seus filhos para si. E eu disse que tem um ditado aí que fala que não criamos filhos para nós e sim para o mundo. Isso é para o mundo, mas o crente, ele cria filhos para Deus. Muito bem. Hoje, então, vamos falar do que os pais têm que fazer, então, né? Já que não pode irritar os filhos, o que os pais devem fazer? Então, preste atenção, pais, no caso, homens. Óbvio que a palavra pais, ela também pode incluir pai e mãe, mas hoje falarei apenas para os homens. E o presbítero João diz assim para mim: pastor, você só está falando para os homens, desde quando você começou essa parte aí, as mulheres têm passado de liso, né? Não. Depois as irmãs escutem a mensagem lá, que ficou gravada para vocês, né? No capítulo 5, verso 22. Pois bem, a pergunta é: o que o apóstolo Paulo então ordena que os pais façam? Qual é o exercício paternal que o apóstolo Paulo ordena? Não é uma recomendação, tá? Quero deixar isso claro. Homens, Paulo não está pedindo para você fazer isso aqui. Paulo está mandando. Isso aqui é uma ordem. O verbo está no imperativo, portanto, designa uma ordem. Não é algo que você escolhe na palavra de Deus que você vai obedecer ou não. Aliás, tem gente que acha que é crente dessa forma. Não se pode ser crente quando você escolhe partes da Bíblia para obedecer e rejeita outras ou finge que não vê outras partes da Bíblia. Na realidade, uma vez que você pronunciou, veja bem, olha bem o que eu estou dizendo, irmãos, atenção em mim, por favor. Uma vez que você pronunciou que é crente, pronunciou, não estou nem dizendo se você é de verdade. Se você pronunciou que é crente, você já é obrigado a guardar todos os mandamentos da palavra de Deus. Nem precisa você ser crente de verdade. Então, se não quer, nem diga que é. Primeira coisa que Paulo diz então que os pais devem fazer: os pais devem criar os filhos, criai-os. Vejamos então o significado aqui desta palavra. A tarefa paterna é de alimentar. Veja bem, esta palavra criar, que está na sua Bíblia, verso 4, ela significa criar, ela significa nutrir, ela significa alimentar. Troque esta palavra criar por alimentar, por nutrir. E você vai perceber a profundidade do significado desta palavra. Paulo não está mandando você criar seus filhos. Criar, qual que é o sentido de criar? Tem vários, né? Criar tem o sentido de você inventar. Por exemplo, quando Deus criou o mundo, Ele inventou o mundo. Não tinha nada, Ele foi lá e fez. Isso é criar. Existe um outro significado da palavra criar, que é você conduzir. É esse o significado que Paulo está dizendo. Alimentar, nutrir. Paulo não está falando daquela criação que nós damos um prato de comida para os nossos filhos, para que eles não morram de fome. Isso está incluído. Mas a palavra que ele usa aqui é a mesma palavra que ele tinha usado no capítulo 5, verso 29, como ele disse que Cristo faz com a igreja e o marido tem que fazer com a sua mulher. Deixe-me ler novamente o 5:29. Paulo diz: porque ninguém jamais odiou a própria carne, antes a alimenta e dela cuida, como também Cristo faz com a igreja. Esta palavra alimenta é a mesma palavra que Paulo está usando para dizer criar os filhos na disciplina do Senhor. Então o que o apóstolo quer dizer aqui é que você tem, meu querido irmão, que cuidar, nutrir, suprir a disciplina do seu filho, a instrução do seu filho. O seu filho tem que comer instrução no prato de comida. O seu filho tem que beber instrução e admoestação no copo d'água e no copo de suco que você dá para ele. Estas coisas não são divididas. Estou fazendo uma criação
física para o meu filho, dando a ele o arroz, o feijão e a água. Agora não, vamos aqui, meu filho, para que nós possamos estudar, por exemplo, a palavra de Deus. Não, ambas as coisas são juntas. Quando o seu filho estiver levando a colher à boca, quando o seu filho estiver levando o copo de água à boca, ele tem que entender que tudo que fazemos, seja comer ou seja beber, faça-se tudo para a glória de Deus. Você tem que ensinar isto para o seu filho, senão o seu filho, ele se torna não apenas um glutão, um beberrão, um desequilibrado naquilo que você cuida dele materialmente. Deixe-me falar das coisas básicas, que são comida e bebida, mas podemos estender isto a coisas que não são básicas, que nós damos a nossos filhos, brinquedos, presentes e outras coisas mais. Estas coisas precisam ser acompanhadas de uma devida instrução para que os nossos filhos não se tornem pessoas egoístas. É óbvio que Paulo também fala que é papel do pai nutrir o seu filho financeiramente ou dentro de sua casa, sustentá-lo com as coisas básicas, né? Comer, beber e vestir. Mas a coisa principal que tem que estar na mente de vocês é isto. Cuidai ou criai na disciplina, Paulo está dizendo, ponha essa nutrição da disciplina no prato de comida do seu filho. Você ensina seu filho a orar para agradecer a Deus pelo alimento? Ou ele é daquele que chega no fogão, enche o prato e já vai mordendo as beiradas, comendo prato com comida e tudo junto? Você ensina que ele deve reconhecer que aquilo veio de Deus? Você ensina para o seu filho que o que você traz para dentro de casa veio primeiro de Deus para você? Ou você está transmitindo para o seu filho que tudo que ele quiser de você, você tem para dar? Leve o teu filho para entender a glória de Deus. Então Paulo diz, nutrir. Criar aqui quer dizer isso, alimentar. Alimente o teu filho no quê? Na disciplina. A palavra disciplina aqui, ela se refere a uma instrução, não é necessariamente a doutrina teológica. Tem pais que não vão poder ensinar teologia para os seus filhos, pois eles não têm muitas vezes preparo para isso. Se não tiver, isso se deve à tarefa pastoral para os filhos dos crentes. Traga seu filho para a igreja, traga seu filho para as instruções das pregações que são feitas aqui. Seu filho precisa saber teologia, mas não é disso que Paulo está falando. Seu filho precisa saber doutrina, ensinamento bíblico, ele precisa saber, e ele só vai saber isso mediante a pregação do evangelho, a instrução de professores de escola bíblica para crianças que sejam altamente capacitados em teologia para ensinar os seus filhos. Isto serve para as meninas e os meninos aqui que ensinam as nossas crianças. Vocês precisam se alimentar de teologia. Não adianta passar para as nossas crianças desenhinhos para elas colorirem ali atrás. Isso eles fazem nas escolas seculares. No reino de Deus eles têm que aprender teologia. Eles têm que aprender as doutrinas essenciais do cristianismo, para que sejam realmente pessoas que levem agora os pais em casa. Quando os filhos aprendem teologia na igreja, os pais têm que ser teológicos em casa. Você não precisa ser teólogo, mas tem que ser teológico. O teólogo sabe a teologia, ele estudou, ele é perito. O teológico, apesar de não saber com perícia, ele vive aquilo. Agora o filho aprende uma coisa na igreja e vê os pais fazendo outra em casa, eles vão dizer o que é ensinado na igreja não é importante. Seja teológico. Leia a Bíblia. Tem pais que leem a Bíblia porque
o filho tem que ver lendo, ele não lê por prazer. Tá bom, né? Tá bom, não é o ideal, mas tá bom. O ideal é você sentir prazer na lei do Senhor e nela meditar de dia e de noite. Isso é crente. Agora, lembre-se de uma coisa, você que só faz isso para o seu filho ver. Um dia seu filho vai perceber que você não ama a palavra de Deus. Rapaz, vou dar um outro testemunho. Quando eu prego desse negócio, eu me lembro do meu pai. Hoje eu liguei para ele e ele, ô meu mestre. Eu falei, para rapaz. Para com isso. O Senhor é o nosso, foi o nosso mestre, é o nosso mestre. E nós rabiscamos aquilo que o Senhor escreve. Aquilo que o Senhor fala, nós rabiscamos. Ele, não, eu não fui um pai maravilhoso como vocês são para os seus filhos. Eu falei, mas na época do Senhor a mata era fechada. A floresta era virgem. O Senhor teve que derrubar tudo. Hoje nós estamos trilhando caminhos que o Senhor abriu. E ele começou a chorar lá do outro lado. Mas tá bom. Eu me lembro quando eu era criança, que o meu pai comprou uma Bíblia, quase do tamanho desse negócio aqui, ó. Aberta então, ela dava quase isso mesmo. Aquelas letras grandes. E de vez em quando eu me aproximava da minha mãe, cadê meu pai? Está dentro do quarto ou no escritório. Quando eu chegava lá, estava aquela Bíblia aberta, todo tamanho. E ele lendo em voz alta, porque ele sempre foi o costume, para que ele mesmo ouvindo sua própria voz pudesse guardar melhor o que o texto estava dizendo. E eu chegava por trás dele, curioso também, ficava lendo junto com ele. Aí quando ele errava uma palavra eu corrigia. Não é assim não, é assim. Ele, já veio meu professorzinho de português. Desde criança, né? Lendo as palavras. E meu pai lendo muito devagar, eu já estava lá embaixo. Eu falei, pai, o senhor ainda está aí? Isso marcou a minha vida porque era um homem apaixonado pelas Escrituras. Falei, eu tenho que amar a Bíblia, porque meu pai não só lê, ele ama. Ele ama. Por isso que já li a Bíblia toda 13 vezes, só o Novo Testamento 25 vezes. Amo a Bíblia, amo a palavra de Deus. Ler a Bíblia traz vigor, traz vida de fato espiritual para as nossas vidas. Tenha prazer na lei do Senhor. Se você não tem teologia, não tem problema. Paulo não está falando teologia aqui. Paulo está falando, sabe de quê? Quando ele fala criais na disciplina, com disciplina ele quer falar educação e treinamento, correção e castigo. Advertência, Paulo quer dizer chamar atenção aqui quando ele fala admoestação do Senhor. Admoestação é advertir. Advertir é repreender, é chamar atenção, é lembrar o teu filho de coisas que realmente o intimidam. Esta palavra aí no final, admoestação do Senhor, significa isto. Admoestar é você chamar a atenção de uma pessoa que lhe faça refletir para o temor. Lhe faça refletir para a reverência. O que você tem dito ao teu filho provoca nele temor do Senhor? E Paulo finaliza o versículo dizendo que estas coisas são do Senhor. Viram aí? Criai-os na disciplina e na admoestação do Senhor. O Senhor é o Senhor Jesus. Estas coisas são feitas para o Senhor. A disciplina que você dá para o seu filho, a repreensão, são do Senhor Jesus. Eis aqui a diferença de pais cristãos e pais não crentes. Os pais não crentes não têm a disciplina de Cristo para ensinar aos seus filhos. No máximo, eles podem ensiná-lo alguma religião, mas não podem tornar seus filhos semelhantes a Cristo. Isso só pode ser feito mediante o ensino do Senhor. Agora, me fala uma coisa, Percivais. Os Percivais estão atentos aqui em mim? Me responda uma coisa. Como você, pai, homem, pode conduzir seu filho a Cristo se você não nasceu de novo? Vocês entenderam
a profundidade desta pergunta aqui. Deixe-me então, como diz o Piper, né, cavar a fossa. Deixa eu cavar a fossa então para entendermos melhor. Um homem que não nasceu de novo, ele odeia Deus e a palavra de Deus. Como que você pode conduzir seu filho a Cristo, a amar quem você odeia? Como você pode dizer para o seu filho, ame a Jesus, se você não ama, meu querido irmão? Ah, eu amo Jesus. Não, você gosta de um Jesus que você imagina. Você gosta de um Jesus imaginário. O Jesus da Bíblia, ele é um Jesus que incomoda. O Jesus da Bíblia é um Jesus que traz para nós dificuldade de aceitação. Esse negócio que se prega por aí para que as pessoas aceitem Jesus em massas, em grande escala de aceitação de Jesus, é mentira sobre Jesus, porque Jesus mesmo diz em Mateus 10:34, não penseis que eu vim trazer paz à terra, não vim trazer paz, mas espada. Daqui para frente as pessoas ficarão divididas dentro de casa, o pai contra o filho, a sogra contra a nora, a mãe contra a filha, por minha causa, Jesus fala, sabe por quê? Porque tem pessoas que decidiram, ou que Jesus as encontrou e as fez decidir por eles, e dentro da casa tem pessoas que negam a Jesus, e estas pessoas agora se tornam inimigas, porque você agora serve a Cristo. Não, mas eu deixo meu filho seguir a religião que ele quiser. Está errado. Não é a religião que ele quiser. Seu filho não sabe das coisas. Tem que ensinar Cristo. Jesus Cristo. Agora, como você vai ensinar seu filho a amar Jesus se você não nasceu de novo? Se você não ama Jesus, como é que você vai ensinar seu filho a amar quem você odeia? Eis aqui a razão pela qual o apóstolo Paulo diz que todas as relações do crente são desenvolvidas tendo Cristo como base. Mulheres submissas ao seu marido no Senhor. Marido, amar a mulher como Cristo amou a igreja. Filhos, obedecei aos vossos pais no Senhor. Pais, não provoque os filhos, mas cria na disciplina do Senhor. Servos, lá no capítulo 6, verso 5, servos, obedecei aos vossos senhores como a Cristo. E no verso 9, e vós, senhores, de igual modo procedei para com eles, deixando as ameaças, sabendo que o Senhor, tanto deles como vosso, está nos céus. Jesus é o centro de todas as relações da vida de um crente. Não, eu sou crente aqui na igreja. Lá no meu trabalho eu faço o que eu... Não, eu sou crente aqui na igreja, lá na minha escola eu falo que nem o pessoal. Eu sou crente aqui, mas em casa, não, meu amigo. Você está enganado. Nesse aspecto, se você é assim, então você tem só uma religião. Você não é um crente. Você não nasceu de novo. Veja bem, deixa eu perguntar mais uma vez aos Percivais presentes. Escute uma coisa. Vamos falar de uma metamorfose. Uma lagarta que passa pelo casulo e neste processo ela se transforma em um objeto voador não identificado, né? Uma borboleta. Ela se transforma numa borboleta. Por acaso, deixe-me perguntar, esta borboleta, em algum outro lugar, depois deste processo da metamorfose, em algum outro lugar ela se manifesta como lagarta? Ela volta a ser lagarta porque ela está... não, agora eu fui lá para o pé de manga. No pé de manga eu sou lagarta, mas aqui no pé de abóbora eu sou borboleta. É assim? Uma vez que aconteceu a metamorfose, ela é borboleta até morrer. Uma vez que você nasceu de novo, não tem como mais você ser quem você era, até Jesus voltar, ou até você ir para o túmulo. Você tem que ser crente. Em tudo.
Em todo lugar, em todos os aspectos, em todos os pensamentos, em todas as palavras. Senão não nasceu de novo. E daí você não é um processo chamado metamorfose, mas um outro processo de um outro animal, o camaleão, um processo chamado mimetismo, onde o camaleão se mostra de cores diferentes dependendo do ambiente onde ele está. Aí sim, você pode dizer que você é mimetista e não metamorfo. Um mimetista é aquele que se comporta como crente no meio dos crentes, mas como um piadista imoral no meio dos imorais. Ele se comporta como um trapaceiro no meio dos trapaceiros, e ele se comporta como um violento no meio dos violentos. Ele se comporta como um viciado no meio dos viciados, e quando está no meio dos crentes, mais uma vez se comporta como crente. Esse é o mimetista. Mas o metamorfo, ele se comporta como crente, não é porque ele... Como é mesmo que um crente se comporta aqui nessa situação? Deixa eu consultar o manual do Percival. Não. É natural porque ele foi transformado. Ele somente reage à sua nova natureza. E esta reação à nova natureza é a reação para a glória de Deus. Pastor, na prática, o que é isto que quer dizer? Então deixa-me te falar. É mais ou menos assim. Se você está num ambiente onde a podridão, seja das palavras ou das ações, estão presentes, e nesse ambiente você não se sente incomodado, então você não nasceu de novo. Não estou falando apenas de questões morais. Porque tem muita gente que não nasceu de novo, mas gosta do que é moral, gosta da coisa certa. Tem um monte de gente que não gosta da imoralidade, mesmo não sendo crente. Não é isso que eu estou dizendo. Eu estou me referindo à questão de você não se importar. Não me importo, não. Deixa o pessoal, cada um é livre para fazer o que quiser. Se essas coisas não te incomodam, então já é um grande sinal de que você não foi transformado. Segunda coisa, se sua presença também não incomoda as pessoas, pode ser também um outro sinal. As pessoas que te conhecem sabem que você é crente, mas elas mesmas também não se incomodam com sua presença de crente, também não está fazendo uma diferença lá no seu ambiente. Primeiro, você se incomoda. Sim ou não? Não me incomodo, então é um mau sinal. Segundo, as pessoas se incomodam. Quem quer fazer o mal quando está perto de você fica incomodado porque sua presença de crente incomoda ela. Se isso também não acontece. Então tem que ter alguma coisa ainda para acontecer em nós. E é isso que temos que passar para os nossos filhos. Ser semelhante a Jesus, não é ter uma religião, não. Ah, meu filho, segue a religião que você quiser. Então tá. Joga as sementes lá na horta lá de sua casa. Joga lá as sementes de couve, de cebolinha, um negócio lá que você gosta. E joga lá e deixa. Deixa então ela ser o que ela quiser. Deixa a plantinha ser devorada pelos vermes. Deixa aquela plantinha que você plantou ser destruída, ser sufocada pelas ervas daninhas. Quando nascer uma erva daninha, não vai lá na horta tirar, não. Deixa, não, isso é natural, é assim mesmo o curso da vida. Deixa, você faz isso com suas plantas? Não faz, está lá limpando, regando, molhando direto. E por que com o filho você quer deixar ele escolher? Qual que é mais importante em sua vida? É seu pezinho de cebolinha? Ou seu filho que você tem que dedicar a Deus? Isto é voz diabólica desta sociedade que nós vivemos, que diz, não interfira, deixe seu filho ser o que ele quiser. Isso é voz de Satanás na nossa sociedade. Não de crente, não voz de Deus. A voz de Deus é, cria o teu filho para mim. A voz de Deus é, dá-me, filho, o teu coração, e dá o coração do teu filho para mim também. Porque você não pode dar o coração do teu filho para Deus se o seu não é dele. Somente pais crentes, somente pais cheios do Espírito, porque é disso que nós estamos falando. Como é que anda um imitador de Deus, cheio do Espírito? Somente pais cheios do Espírito podem trazer
seus filhos a Cristo. Estou dizendo que você vai fazer seu filho ser um bandido, não, ninguém quer isso. Tem pais que criam filhos bandidos, mas ele também não gostaria que virasse. Ele criou sem saber que ia dar naquilo. Pergunta o pai de qualquer bandido: você criou seu filho para ser isso? O que ele vai te dizer? Ele vai dizer: não foi isso que eu criei para ser. Ele que foi lá e tal. Às vezes ele mesmo, o pai, conduziu sem ver, sem saber. Agora, para conduzir para Cristo, precisa de uma consciência transformada. Transformada. Não é somente de uma boa consciência, um bom comportamento. Não. Uma consciência transformada. O seu filho tem que olhar para você e saber que você é crente. Ele tem que ver Jesus em você. Não é ver você fazer as coisas de Jesus. Tá bom? Não sei se eu fui pior que John Piper. Mas é assim mesmo. Os irmãos já me conhecem. Os irmãos já sabem. Tem uma frase que diz assim: fazer o certo não quer dizer que sou certo. Para ser certo, que ninguém consegue, é preciso vir lá do alto, ser transformado por Ele. Então, eis aqui o que Paulo quer para os pais. Óbvio, né, irmãos, que nós estamos falando aqui de crianças, né? Kids. Nós não estamos falando aqui já de filhos que já tomaram seu próprio rumo, sua própria direção, sua própria, né? Isso aí já foi. Agora resta você orar por eles. Ora pelos seus filhos. Fala: Senhor, se eu soubesse disso antes, teria feito diferente. Ora pelos seus filhos. Quando tiver uma oportunidade, com grande amor, com carinho, diga para ele do Evangelho. Mas isso tinha que ser antes. E os que me refiro aqui hoje é aos que ainda têm tempo. Você ainda tem tempo de ser um pai que reflete um homem crente cheio do Espírito para o seu filho. Então vai se encher do Espírito. Vai se encher para mostrar isso para ele. Amém? A partir do domingo que vem, então, nós vamos falar dos empregados. Os empregados, como devem tratar com seus patrões. Os desempregados também, né? Aliás, muitos desempregados ficaram desempregados porque não viveram o que Efésios fala. Não é seu caso, tá? Mas alguns, né? Alguns desempregados. Estou brincando. Aí os irmãos falam assim: mas eu não sou empregado, eu sou patrão, não sei o quê. Não tem problema, venha para você ouvir. A sua vez também chegará. E vós, patrões, né? É um homem de novo, não tem... Mas vamos orar, meus queridos irmãos. Os irmãos, depois desta oração, não vão embora para suas devidas casas ainda, porque nós temos um jantar, não é isso? Tudo foi falado para os pais que o povo queria falar? Já? Não? Já. Vamos jantar, né? Acabou. Tá bom. A última coisa tinha que ser essa pregação, tinha que ser essa palavra. Não vem com outra coisa depois da palavra, não, que atrapalha tudo. Depois que a gente prega, às vezes muitos já saem dali para fora, já não lembram mais nada. Imagina se tiver outra coisa depois da pregação, que é alguém falando outra coisa que tem nada a ver, né? Aí que o povo vai: não lembro mais não, porque o irmão deu aviso, tinha que trazer a cesta básica. Olha lá, a cesta básica. Cadê? Os irmãos lembraram? Né? Vamos ficar em pé, vamos orar.